Olha, dizem que os juros compostos são a oitava maravilha do mundo, mas se isso é verdade, então por que a maioria dos brasileiros não está rica? Por que raros são os investidores que enriquecem? Porque muitas vezes você sente que faz tudo certo, mas seu patrimônio está lá patinando. Bom, nos últimos 10 anos eu ajudei de perto investidores e famílias a preservar e construir um patrimônio maior e conquistar a liberdade financeira. E modéstia à parte, quem está comigo há bastante tempo teve excelentes resultados. E nessa jornada eu aprendi muita coisa, por isso que nos próximos minutos eu quero compartilhar contigo quais são os 3 erros invisíveis que podem transformar essa linha exponencial aqui nisso daqui. E quero compartilhar também qual é a grande mentira sobre juros compostos que muitas vezes esconderam de ti. Mas antes de mais nada, vamos lá para o primeiro erro que eu vou te apresentar aqui nesse mapa mental bastante completo, que é o que vai me ajudar a guiar aqui esse conteúdo. E o primeiro erro é apertar o botão de pause. Como assim, Ramiro? O que é o botão de pause? Que é o botão de pause na composição dos juros, na construção patrimonial. E muitas vezes as pessoas apertam no botão de pause sem sequer perceber isso. Deixa eu trazer um pouco mais de contexto, tá? Um cenário aqui muito, mas muito comum, que talvez você se identifique, é o cenário daquele cara que tá já há anos juntando dinheiro, aquele cara lá que, partindo dos seus 50 mil investidos, criou um bom plano para a liberdade financeira, conseguiu poupar bastante, conseguiu poupar ali 3 mil reais por mês e depois de 5 anos investindo, botando o seu dinheiro para trabalhar para si, esse cara até que conquistou um bom patrimônio para quem está construindo patrimônio há pouco tempo. Com essas premissas daqui, que são um patrimônio inicial de 50 mil, aportes mensais de 3 mil, aportes crescentes, né, crescendo 5% ao ano e uma taxa de retorno relativamente boa de 12% ao ano, em mais ou menos 5 anos você chega aqui, em cerca de 281 mil reais investidos. Já dá para ser cliente do Clube do Valor, dá para contar com um bom consultor de investimentos para te ajudar. Só que nesse jogo de construção patrimonial, muitas vezes, como eu falei, a gente aperta o botão do pause sem nem perceber. Como assim, Ramiro? Bom, digamos que você chegou aqui num patrimônio de 281 mil reais, construído aí em praticamente 5 anos, ou tá no caminho certo para conquistar a liberdade financeira, mas você resolve dar um upgrade no teu carro. Você olha aí os chineses invadindo o Brasil e aí te apresentam o BYD Dolphin. O BYD Dolphin é um carro interessante, é um carro legal, é um carro elétrico, é um carro super dinâmico e aí tu pensa, poxa, carro elétrico é legal, eu mereço ali um BYD Dolphin. Até porque, vamos lá, né? Ele é bonitão por dentro. Já viu o tamanho aqui dessa tela? Isso aqui ajuda pra caramba a navegar, ainda mais pra quem é bem perdido como eu. Tem um design bonito, futurista. E aí tu pensa, olha, eu vou comprar o BYD Dolphin. Nem vai me custar tanto. Afinal de contas, eu vou estar aqui trocando o meu Chevrolet Onix 2023, que, acredite se quiser, vale 75 mil reais na tabela FIPE. Eu fiquei bem surpreso quando eu vi isso aqui, sendo que o automático chega perto dos 80 mil. Mas vamos considerar aqui que tu consiga vender ele por 75 mil. Vai lá para uma revenda, né, que te compra um pouco abaixo da FIPE. Então tu levanta 75 mil aqui do teu carro antigo, compra um carro novo de 150, ou seja, nesse plano de construção patrimonial, você saiu dos 280 mil reais para uma quantia total de cerca de 206 mil reais, beleza? Agora, olha só que louco, tá? Você tirou aqui do teu plano de composição patrimonial cerca de 75 mil reais. Agora, vamos ver o impacto disso aqui. Para isso, vamos colocar aqui um patrimônio inicial de 75 mil reais, o dinheiro, né, que tu deixou de investir. E vamos considerar uma conta aqui sem aportes, com uma taxa de retorno de 12% ao ano, taxa aqui nominal, por 20 anos, beleza? Assim a gente vai ver aqui o impacto dessa decisão. Bom, jogando 20 anos na frente, esses 75 mil reais passariam a valer cerca de 816 mil reais em 20 anos. E caso você pense, poxa, Ramiro, mas aí tem o impacto da inflação. A gente pode refazer essa conta considerando aqui uma taxa de retorno de 6% ao ano, uma taxa de retorno real, né, já superior à inflação. Nesse caso a gente consegue ver em quanto a dinheiro de hoje esses 75 mil se transformaria, que seria, em 20 anos, cerca de 248 mil reais.
Ou seja, essa decisão aqui, ela te custou relativamente bastante no longo prazo, já descontado a inflação. Vamos lá, vamos voltar aqui para o cenário de taxa de retorno de 12% ao ano e vamos ver agora a diferença, né, de R$281 mil do ponto de partida para R$206 mil. Então, se tu começa com R$281 mil, nesses 20 anos você chegaria em cerca de 3 milhões em termos nominais. Se você começa com R$206 mil, você chegaria a cerca de 2 milhões e 200 mil. Ou seja, tem uma diferença aqui muito grande, que talvez tu olhe e pense, beleza, eu tô de acordo com isso, só que esse erro de parar a composição é um erro que a gente nem sempre comete uma vez. Às vezes a gente comete várias. Daqui a 3 anos a gente vai lá e vende o nosso BYD, a gente não se adaptou ao carro elétrico, e aí troca para um carro melhor, e aí depois a gente resolve aumentar o padrão de vida, viver um degrau acima, e por aí vai. E o ponto é que sempre que você está pausando a construção patrimonial, você está jogando contra os juros compostos. A conclusão, tirar 75 mil não te custa 75 mil, te custa muito mais do que isso. É como você plantar uma árvore lá e cortar a raiz dela a cada 3 anos. E eu entendo que parte da classe média se mantém pobre porque ela tenta parecer rica antes da hora. E aqui um detalhe, tá? Longe de mim ser esses educadores financeiros que falam para você poupar, 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 poupar e não curtir nada na vida. A gente tem que ter um certo equilíbrio. Dá para pausar os juros compostos algumas vezes, em especial se tu tá num cenário que tu tá ganhando mais, tua renda maior. Enfim, vamos falar mais sobre isso. Mas nessa altura do campeonato você pode estar pensando, Ramiro, eu sou um cara disciplinado, eu não resgato, e assim eu consigo poupar bastante, por que eu não tô rico? Bom, o motivo é que provavelmente nesse caso você está focando na variável errada da fórmula, e isso nos leva ao erro 2, que é você superestimar o impacto dos juros compostos. E não, eu não acho que os juros compostos são a 8ª maravilha do mundo, embora eu realmente acredite que se você conseguir compor habilidades, compor o seu patrimônio, compor seus investimentos, você vai chegar muito longe. Mas tem algumas coisas mais maravilhosas, vamos falar sobre elas aqui, tá? Contando a minha própria história, o que eu fiz lá atrás? No ano de 2010, eu tive minha primeira HP 12C. Tive minha primeira calculadora financeira. Lá no meu primeiro semestre do curso de Ciências Contábeis, tinha uma cadeira de matemática financeira e adorei aprender a fazer cálculos financeiros. E ali eu fiz uma conta de que se eu poupasse R$200 por mês e investisse uma taxa de mais ou menos 10, 11% ao ano, que era a Selic da época, eu não chegaria em lugar nenhum. Eu demoraria 40 anos para construir um mínimo patrimônio. E nem se eu poupasse R$1.000 por mês, eu chegaria muito longe. Então, o que eu pensei ali? Eu pensei, poxa, eu tenho que buscar uma solução. E a solução na época para mim foi virar cara focado em escolher as melhores ações, em conseguir ter um retorno melhor, em conseguir fazer meu dinheiro render mais do que a média. Entendendo que, olha, se eu conseguir uma taxa de retorno maior, os juros compostos vão trabalhar mais duro e eu vou ficar mais rico. E aí hoje eu vejo muitos jovens pegando e correndo muito risco, decidindo, olha, eu vou para cripto porque isso é o que rende e você que não vai, não entende nada de nada. Enfim, eu vejo um pouco desse comportamento do jovem, né, que é um comportamento na média mais arrogante, assim como o meu era lá atrás. E aí eu quero aqui fazer algumas comparações, tá? Comparação de 2 investidores. Um é o investidor A, que é tipo o Ramiro de 2010. O cara que não tem uma grande capacidade de aportes, mas consegue aportar R$500 por mês, e é tipo o Warren Buffett. Esse cara aqui consegue ver a sua carteira render 22% ao ano. Vamos dar uma olhada aqui no que acontece com esse cara aqui, né? O cara que tá ali começando do zero, patrimônio inicial é 0, aportes mensais 500, sem crescimento de aportes e uma taxa de retorno de 22% ao ano. Em 20 anos, esse cara aqui chega na bagatela de 2 milhões. Poxa, é incrível com um pequeno detalhe. Impossível ver sua carteira render 22% ao ano por 20 anos. Isso foi, inclusive, algo que tornou Warren Buffett lendário. A capacidade dele de conseguir fazer seu patrimônio se compor tanto assim. Mas digamos que dê, tá? 2 milhões de reais. Vamos comparar com o cenário B. Um cara que aporta bem mais, aporta R$2.500 por mês e tem uma rentabilidade ali na média parecida com a do CDI. A rentabilidade histórica do CDI, que caso você não saiba, foi de 10,8% ao ano. Eu sei, ele está em 15% ao ano hoje, porém ele não vai ficar lá para sempre, ele vai cair no futuro, talvez até antes do que a maioria das pessoas pense. Vamos comparar aqui, né? O Warren Buffett dos Pampas chegou em 2 milhões e 100 mil reais, agora vamos comparar o nosso cara aqui que faz aportes de 2.500 por mês e tem uma taxa de retorno de 10,8% ao ano. Bom, esse cara aqui, nos mesmos 20 anos, vai chegar nos mesmos 2 milhões de reais. Que engraçado, né? Deu quase o mesmo montante, com um detalhe. É infinitamente mais fácil
tu passar a poupar R$ 2.500 por mês do que você ter uma taxa de retorno de 22% ao ano, que é impossível, não tem como, esquece. Na média você vai correr um risco tão grande para ter aquela taxa de retorno que vai acabar quebrando cedo ou tarde. Então aqui a gente tem um cenário que é irreal e um cenário que é real e é possível. Aí nisso pode pensar, poxa Ramiro, mas eu tô longe de poupar R$ 2.500. E aí volta, pergunta o que é mais fácil, e essa pergunta aqui tá errada, tá? É o que é real. E não é real projetar uma taxa de retorno tão alta assim. Não é real ter esse tipo de expectativa. Vai por mim, é muito mais fácil tu crescer a tua renda, tu aumentar a tua renda em 2, 3, 4 mil reais ao longo dos próximos anos e conseguir poupar boa parte disso do que você virar um Warren Buffett tropical. E por que isso aqui acontece? Por que as pessoas acabam superestimando o poder dos juros compostos? Por um simples fato. Pelo fato de que você constrói riqueza da seguinte forma, tá? Tu tem aqui uma coluna que é a tua coluna de renda, é o quanto entra de dinheiro. Aí, além da tua renda, tu tem tudo que sai. Vamos colocar aqui do lado e vamos colocar menorzinho. Vou colocar aqui gastos. E aí tu tem a diferença entre renda e gastos. Essa diferença aqui é chamado de sobra. E se tu não parar a composição do teu patrimônio, e se tu pegar essa sobra aqui e investir ela, fazer investimento, botar para dentro de uma carteira de investimentos, o que tu vai ter, né? Ao longo do tempo, uma construção patrimonial. Tá? Aqui é patrimônio, aqui é tempo. Uma construção que vai ter essa curva aqui exponencial. E o ponto é, se tu aumenta a taxa de retorno, essa curva ela anda assim. Se aumenta ainda mais, ela anda assim. Só que, de novo, o que mais importa, na verdade, o principal número é esse aqui. É o quanto da sobra tu consegue colocar para dentro. Ele é, óbvio, muito impactado pela tua renda. Isso aqui importa muito mais do que o quão bem você investe. Por isso que eu gosto de dizer que, na prática, investir é prata e aportar é ouro. Quem é das antigas já viu essa frase aí, comenta de onde é que tu viu. Mas o fato é que isso é bem diferente do que muitos gurus contam. Muitos gurus falam, não, se tu investir ali 100zinho por mês, daqui a 5 anos tu tá ali conseguindo um dividendo que vai pagar a tua conta de gás, e aí daqui a 10 anos vai estar pagando a conta de luz. E aí tu vai ver a vida desses gurus, eles não fazem isso. Eles estão empreendendo, eles estão aumentando a renda deles. Então entenda que por mais que tu goste de investimentos, às vezes a hora é de ir trabalhar e esquecer, ficar analisando o gráfico, procurando a melhor ação, beleza? É óbvio que os juros compostos são importantes, mas depois de tu ter otimizado a tua renda, de ter conseguido aumentar a tua renda. Eu tô dando a real, tá? Eu ganho dinheiro quando tu resolve investir. Se tu resolve investir e me contrata, ou contrata alguém do Clube do Valor, a gente ganha dinheiro. Se tu resolve empreender e crescer teu negócio, a gente não ganha dinheiro. Mas estou falando isso, dormindo de consciência tranquila, ensinando o mesmo caminho que eu estou trilhando para construir a minha riqueza. Beleza? Dito isso, mas Ramiro, como é que eu posso estimar aqui quanto tempo leva para conquistar minha liberdade financeira? Como é que eu posso fazer meus próprios cálculos? Bom, tendo um bom plano financeiro, e se você está assistindo esse vídeo, eu queria te convidar para que você faça o seu plano financeiro conosco do Clube do Valor de graça. Basta apertar no primeiro link na descrição. A gente entrega não só o plano, mas também uma consulta financeira. Tudo isso de graça, primeiro link na descrição, beleza? Se você já aporta bastante, já conseguiu otimizar a tua renda, não está interrompendo muito a composição patrimonial e ainda percebe teu patrimônio crescendo devagar, ainda pensa, poxa, mas eu ainda assim não enriqueço, é sinal de que tu acreditou na mentira dos juros compostos, tem algo aí que escondem de ti, que é o terceiro erro. O terceiro erro é acreditar na maior mentira que existe sobre os juros compostos, aquela mentira de que o bom investidor é o investidor que acompanha o mercado financeiro bem de perto, o investidor que tem 2 telas, fica ali lendo Infomoney, Exame, sabe exatamente que dia, qual empresa divulga seu balanço, o cara que está sempre antenado, ligado nas tendências, ligado na parte macroeconômica, na parte política, quando na prática um estudo do JP Morgan provou algo que é chocante. Te liga só, tá? Esse aqui é o estudo do JP Morgan, que olhou, tá, do ano de 1999 ao ano de 2018, a taxa de retorno anual, tá? A taxa anualizada de diferentes classes de ativos. Lembrando, isso aqui é retorno em dólar, tá? Então, é a taxa de retorno em dólar lá no mercado norte-americano. E o que ele encontrou? Lá em cima, o que mais rendeu foram os rates.
Isso aqui tipo os fundos imobiliários norte-americanos, os imóveis nessas 2 décadas. E em segundo lugar temos o ouro. O ouro ele não é um bom investimento no longuíssimo prazo, porém nos últimos 20 anos ele foi muito bem. Foi muito bem, foi melhor inclusive do que petróleo. Oil subiu aí 7% ao ano, acima da Bolsa de Valores. A Bolsa de Valores foi muito ruim nesse período aqui porque pegou toda a década de 2000, que foi uma década muito ruim para a Bolsa norte-americana. Do ano de 2000 em diante, ela cresceu bastante e aí, nesses 20 anos até 2018, ela tinha uma performance de 5,6% ao ano em dólares, uma performance superior a uma carteira diversificada, 60% ações, 40% renda fixa, que era superior a uma carteira com 40% ações, 60% renda fixa, que foi superior à renda fixa, que foi superior ao EAF, isso aqui eu tenho que admitir minha ignorância, tá? Não sei explicar o que é, que foi superior ao preço de imóveis residenciais, que foi superior à inflação, que foi superior, aí chegamos ao average investor, sim, o investidor médio, sim, o PFC, o pessoa física comum, eu, tu, seu amigo ligado em ações, todo mundo aqui viu sua carteira render apenas 1,9% ao ano. Isso aqui é um absurdo, rendeu menos do que a inflação. E por que isso daqui acontece? Por conta dessa mentira de que o bom investidor é o investidor antenado. Olha só, te liga aqui nesse estudo que a gente fez no Clube do Valor, olhando para um fundo private de ações do Itaú. Isso aqui não é uma crítica ao Itaú, não me mandem notificações extrajudiciais, mas isso aqui mede, tá? Na linha aqui laranja, a performance do fundo, zigue-zague, fundo de ações, normal, zigue-zague crescendo aí para cima, legal. E aqui nas linhas cinzas, os aportes. Então, se tem muita linha cinza para cima, é sinal de que os investidores estão fazendo aportes do tamanho de 4, 6, 2% da carteira do fundo. Linha para baixo, resgates. E aí o que a gente vê aqui, tá? Que quando o fundo ele está subindo, os investidores colocam dinheiro para dentro. Quando o fundo cai, os investidores tiram dinheiro. Volta a subir, eles voltam a botar dinheiro. Volta a cair, eles voltam a tirar dinheiro. Ou seja, o investidor médio ele está sempre comprando na alta e vendendo na baixa. Isso fez com que a rentabilidade do fundo, de cerca de 10% ao ano nesse período, que é uma boa rentabilidade, fosse muito, mas muito superior à rentabilidade do investidor médio, que foi de apenas 0,4%. Foi somente isso. Quase nada, porque esse cara estava comprando na alta e vendendo na baixa. Por que que o investidor médio se comporta assim? Por que que o investidor médio, em vários estudos, seja da JP Morgan, seja o nosso aqui do Clube do Valor, perde da inflação? Por que que isso acontece, tá? Primeiro, por uma questão de incentivos da indústria. A indústria financeira ela tem muitas vezes o incentivo incorreto. Um exemplo, você já ouviu falar em COI? Já te ofereceram um COI? Se sim, foge, tá? COI é roubada, tem estudo da FGV provando, e boa parte do problema do COI é a altíssima taxa que ele gera. A estimativa é de que só por um assessor vender o COI ele faça 5% de comissão. Mas, tá, os COIs eles são vendidos principalmente para investidores acima de 300 mil e a partir de 5 milhões. Ou seja, o cara que mais investe em COI é o cara que mais tem dinheiro. É o cara que não cometeu o erro 1 nem o erro 2. Isso aqui é uma loucura. Mas, infelizmente, a nossa indústria financeira ela tem incentivos muitas vezes perversos. Elas têm incentivo para que tu arque com muitos custos, pague muitas taxas. E muitas vezes, tá? O outro problema é o emocional dos investidores. É o cara querer comprar quando as notícias são boas, quando as reformas estão sendo feitas, quando o Brasil parece ser o país do futuro, e querer vender quando as notícias são ruins, parece que o Brasil vai acabar e por aí vai. Na queda, nas manchetes ruins, o investidor busca segurança e vende. E na alta, nas notícias boas, ele acaba ficando ganancioso e compra. E aí não se engane, tá? E não é nem ser o mais antenado da sala, o cara que tá sempre na InfoMoney, nem pegar e delegar o teu patrimônio de qualquer forma para um profissional sem saber qual estratégia ele vai seguir, sem saber como é que esse cara é remunerado. A beleza tá no meio. Como não cair nessa mentira e ver o seu patrimônio se compor e crescer muito é o ponto mais importante aqui. E aí como é que você faz isso, tá? Você tem que ter um bom plano, um plano financeiro claro, que tenha alguns elementos como clareza de objetivos, uma boa alocação de ativos, a prática do rebalanceamento e uma visão de longo prazo. Trouxe aqui exemplos, é claro, do Clube do Valor, do trabalho que a gente faz. A gente entende que 90% da performance de uma carteira
é explicada pela sua alocação de ativos. Isso aqui não é uma opinião nossa, que são vários estudos comprovando. Por isso, todo cliente nosso tem uma alocação muito clara de ativos, dizendo exatamente quanto que ele vai investir em ações, exatamente quanto ele vai investir em ações norte-americanas, quanto que ele vai investir em renda fixa, em quais classes de ativos. E o nosso trabalho é buscar essa alocação, comprando o que está com peso abaixo e vendendo o que está com peso acima. Foi isso que, graças a Deus, nos fez nesses 10 anos aí ter performances muito boas, em especial para os clientes mais antigos, né, que já deram mais tempo aí para ver os juros se compuserem, né, para ver os juros ficarem compostos, beleza? É isso que você tem que buscar, um bom plano que mostre exatamente qual é a tua alocação. Por quê? Porque sem um plano você tende a parar a composição no meio do caminho, ou deixar o dinheiro mal investido, ou concentrar. E com um plano tu sabe exatamente onde direcionar teus aportes, o que esperar de retorno, o que esperar de risco, onde é que tu vai chegar. E aí você consegue unir 3 coisas. Primeira, tempo para o juro se compor, ou seja, não cometer o erro número 1. Com aportes, né? Aportes altos, crescentes, contigo focando em renda ativa, que é isso que vai mudar a tua vida. Praticamente todos os clientes que a gente atende aqui em Wealth do Clube enriqueceram com a renda ativa. O trabalho que a gente faz é para preservar esse patrimônio e multiplicar ele no longo prazo. E aí tu une tempo, tu une aportes e tu une estratégia, que é para não ficar girando a carteira sem clareza, sem ter um racional por trás das mudanças. Porque o que enriquece no fim do dia é o tédio, não é a próxima cripto, não é a Magalu. Então eu espero aí que eu tenha revelado para ti essa mentira e que consiga te ajudar com essa aula a investir melhor e a compor aí o teu patrimônio. Eu amo fazer isso aqui. Se quiser a nossa ajuda, bora criar um plano financeiro. Aperta aqui para saber mais. Era isso, um grande abraço e até mais.